Começando o nosso trabalho, voltamos ao nosso livro Obras Póstumas. Estamos nas manifestações dos espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Nós estamos agora no item número 33, no parágrafo 6º, dos médiuns. Como a gente conversou na semana passada, Kardec faz uma releitura, né, de tudo aquilo que ele tinha escrito e apresentado para nós de orientações a respeito da mediunidade dos médiuns, lá no livro dos médiuns, e aqui então ele vai fazer uma revisão de tudo aquilo que ele passou para nós. Como eu falei para vocês, a gente vem fazendo um estudo paralelo sobre mediunidade no livro dos médiuns e também no Obras Póstumas, né, tratando de fenômenos, tratando dos médiuns, tratando da implicação ou das implicações da mediunidade sobre a vida das pessoas, sobre a crença das pessoas. E aí, então a gente vai entrar nesse capítulo 6º, desse parágrafo 6º dos médiuns, praticamente só fazendo uma revisão daquilo tudo que já foi estudado, e Kardec usando outras palavras, acrescentando alguns outros detalhes e tudo mais. Então vamos lá, no item 33 ele começa dizendo para nós assim, né? Isso aqui praticamente é uma revisão para aqueles que já estudaram, né? E vai ser certamente um aprendizado interessante para aqueles que ainda não chegaram a estudar. Então, no item 33, os médiuns são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir o seu pensamento. Aqui, só nesse primeiro item, dá para a gente lembrar que a mediunidade ela se divide em duas categorias que Kardec optou, né, em apresentar para nós para facilitar o nosso entendimento, que é a mediunidade física, né, ou a mediunidade intelectual, ou os fenômenos físicos ou os fenômenos intelectuais, ou como também chamou, né, num dos seus livros que falava sobre mediunidade, mediunidade moral, que também é a mesma coisa que a intelectual. E aí depois ele passou a estudar somente como sendo intelectual. Então, independente da forma como o espírito se expressa, certamente ele traz um pensamento. Se por acaso eu sou um espírito e eu provoco um fenômeno de movimentação de objetos e o médium se encontra ali presente, me favorecendo para realizar esse fenômeno, embora eu não fale absolutamente nada, o fato de eu me apresentar já significa uma forma de pensar, já demonstra uma intenção. Então, na verdade, quando a gente fala transmitir o pensamento, não vê necessariamente apenas através dos efeitos intelectuais, né, onde eu me expresso através da palavra escrita, da palavra falada, ou somente através de uma ideia que é transmitida, de uma pintura, de uma arte que é criada, né? Então o fenômeno físico também pode, de alguma forma, transmitir uma ideia, embora seja mais difícil de compreender, porque eu posso movimentar um objeto e tenho várias intenções com essa movimentação, que o médium não é capaz de perceber, muitas vezes até provocando ou auxiliando na provocação desse fenômeno sem se dar conta, né? A sua revelia contra a sua vontade e contra até mesmo o seu entendimento do que está acontecendo. Então, como a gente viu, os médiums têm essa capacidade. Como a gente já conversou, o médium é aquele que se encontra no meio de dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E lembrando sempre que se por acaso não houver a presença de espíritos na realização de determinado tipo de fenômeno, isso significa que não há mediunidade, né? Porque nós temos pessoas que são dotadas de alguma faculdade, e essa faculdade ela pode ser anímica. Então ele realiza com a força do seu pensamento, com uma habilidade própria de si, e não tem a presença dos espíritos. Então, estudando a natureza dos fenômenos, a gente deve então remontar a origem dele e entender. E nem sempre, nós lembramos sempre que não há possibilidade de imediato identificar se é um fenômeno físico ou se é um fenômeno anímico. Tanto é assim que até hoje nós temos alguns fenômenos, principalmente os físicos, em que uma pessoa realiza
participa da realização desse fenômeno, e ela não sabe exatamente se isso foi provocado por um espírito ou se foi provocado por ela. E é aí que entra aquele debate entre a ciência, entre a parapsicologia, que é considerada uma pseudociência, entre a doutrina espírita. Então cada um fica, né, tentando encontrar uma resposta. Só para poder ilustrar um pouquinho essa situação, nós lembramos de um fenômeno que aconteceu numa escola no Nordeste do Brasil há alguns poucos anos, há uns 2 ou 3 anos, não me recordo exatamente, onde crianças entraram em estado de transe coletivo. Começaram então a cair no chão, a ter convulsões, e isso tomou conta, né, de vários jornais do nosso país, e aí começaram a aparecer os especialistas, entre aspas, para poder explicar. Então veio alguém da ciência, veio um psiquiatra dizendo que foi um surto coletivo, veio depois um parapsicólogo, veio depois ali um padre, veio um espírita, cada um dando ali uma justificativa, exatamente porque é muito difícil nós, da nossa perspectiva material, da nossa perspectiva terrena, explicarmos aquilo que acontece de uma forma espiritual ou de uma forma mental. Então há necessidade de fazer um estudo prolongado e cuidadoso para saber exatamente qual é a origem desse fenômeno, e não simplesmente numa única vez, numa única tentativa, explicar isso tudo. Muitas vezes nós temos pessoas que acabam apresentando uma manifestação, por exemplo, da psicofonia, quando se encontra num estado alterado de emoção, né, emocional, ou porque usou uma substância química, ou porque passa por um estado emocional desequilibrado, e de repente ela começa a falar com uma outra voz, começa a falar coisas que ninguém compreende, ou que ninguém entende sendo dela própria, e aí então nós começamos a consultar os especialistas. Se você fala para um espírita, ele vai dizer que esse é um processo obsessivo. Se você falar para um psiquiatra, ele vai dizer que é um transtorno de dupla personalidade. E exatamente essa é a questão. Olhando numa única vez, numa única tentativa, numa única oportunidade, você não tem condições de fazer um julgamento imediato, por mais patente que possa parecer. Então há necessidade de fazer um estudo cuidadoso, uma análise cuidadosa, através de várias oportunidades, para poder depois chegar a alguma conclusão. Então, o que Kardec fazia na época dele, quando ele estudava sobre os médiums, ele procurava entender as condições em que aquela mensagem chegava, qual era o teor da comunicação, qual era o conhecimento daquela pessoa ou do grupo que estava presente. Então, era sempre uma análise cuidadosa. Então, nós como espíritas, né, por estarmos sempre deslumbrados com as maravilhas das revelações vindas dos espíritos, nós sempre, né, temos essa tendência a rotular os fenômenos de um modo geral como sendo espíritas. Mas até mesmo dentro do espiritismo nós temos que ter o cuidado para os fenômenos anímicos, como nós já estudamos também em outra oportunidade. Continua. Bom dia, pessoa que chegou. Toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e por conseguinte não é absolutamente um privilégio exclusivo. Da mesma forma como há poucos nos quais não se encontre nenhum rudimento. Pode-se então dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, no uso, esta faculdade medianímica manifesta-se através dos efeitos ostensivos de uma certa intensidade. Aqui é aquela grande questão quando Kardec diz que todos nós somos mais ou menos médiums, e são raras as pessoas que não possuem pelo menos um rudimento de mediunidade, né? Então eu já poderia dizer assim, bom, eu sou uma dessas raras pessoas que não possui qualquer rudimento. Então quando Kardec fala sobre o estudo do médium, o estudo da mediunidade, ele fala do estudo também do próprio fenômeno. Se por acaso eu sou um indivíduo que, embora me classifique naquela condição de que todos nós somos mais ou menos médiums, porque eu sou influenciado pela intuição e tudo mais, se eu não manifesto nada que possa explicar, né, ou que possa ser classificado como um fenômeno, então isso não serve para nós como objeto de estudo. Então Kardec fez essa separação bem clara para nós, para não fazermos essa confusão. Então eu posso ser médium de um modo muito sutil, quase que imperceptível, mas o que interessa são aqueles médiums que são ostensivos.
Então quando eu falo assim, você é médium, alguém vai dizer assim, não, eu não sou médium. Ah, mas Kardec disse que todo mundo é médium. Não, se ele perguntar se eu sou médium, eu vou dizer se eu sou médium no sentido ostensivo ou não. Então é esse o sentido que nós estamos tratando. E continua, 34. O fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Esses fenômenos não podem se operar senão pela ação recíproca dos fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. Aqui nós já conversamos bastante sobre isso. Esse fluido perispiritual, né, ou perispírito, que é formado por esse fluido que nós ainda desconhecemos, né, desconhecemos a sua natureza, desconhecemos todas as suas potencialidades. Então, se há a provocação de um fenômeno, significa que há uma combinação desses fluidos. O espírito sozinho não é capaz de provocar um fenômeno, se for físico, por exemplo, e se for um fenômeno intelectual, onde ele age sobre a mente do médium, significa então que ele faz essa combinação. Há um envolvimento entre os dois fluidos. Agora seria interessante, né, eu fico imaginando, se fosse possível, nós fazermos um filme legitimamente espírita, com todas as fundamentações técnicas da mediunidade, da forma como nós estudamos. Daria para imaginar, por exemplo, né, um indivíduo, né, um médium, que tem ali o seu corpo físico e em volta dele irradiando o seu corpo fluídico, né, saindo um pouquinho assim, aquele corpo um pouco esfumaçado em volta dele. E o espírito da mesma forma, também ali com o seu corpo perispiritual todo esfumaçado. Aí veríamos ele se aproximar do médium, aquelas duas nuvens, vamos dizer assim, aquela camada de nuvem que envolve os dois indivíduos se misturaria. E nessa mistura nós veríamos ali então a transmissão de focos de energia, que seria a força do pensamento. Então daria para a gente ter uma ideia mais ou menos como funcionaria isso. Esse corpo de nuvem, essas nuvens se misturando, nuvens que são vaporosas, e ali então tudo acontecendo, como se fosse, né, dependendo se fosse, por exemplo, um processo obsessivo, nós veríamos aqueles relâmpagos, aquelas nuvens negras de tempestade, né, e tudo mais. Se fosse por acaso um espírito mais pacífico, nós veríamos pequenos clarões que passariam, como se fossem assim aquelas luzes que passam entre os neurônios, transmitido de uma mente para outra. Então, nós teríamos assim uma ideia mais clara, porque se nós não temos uma mediunidade ostensiva e não temos a compreensão, dificilmente a gente vai entender como isso funciona na prática mesmo, para entender assim, analisar detalhadamente como funciona esse processo. A gente só sabe que se mistura e que o pensamento é transmitido de uma mente para outra. Até aí parece muito simples, mas não é. É da mesma forma que a gente dizer assim, eu estou com fome, eu como um pedaço de pão e minha fome passa. Seria simples se fosse assim, só que na verdade, quando eu faço a mastigação, faço a mistura das enzimas na saliva, depois eu faço a deglutição, vai para o meu estômago, quebra das proteínas, quebra das moléculas, essas moléculas depois são absorvidas, porque depois vem a bile, vem o suco pancreático, aí depois isso aí vai para a corrente sanguínea e leva a glicose para a célula. Olha o tamanho do processo. Então seria a mesma coisa a gente simplificar o processo digestivo, falando que você está com fome, você come e você fica sem fome. Seria a mesma coisa você dizer que um espírito se aproxima do médium, transmite o seu pensamento e a coisa acontece. Então, na verdade, nós temos detalhes na fisiologia desse fenômeno que nós, com certeza, desconhecemos. Talvez as obras que tratem com mais clareza esse processo seriam as obras de André Luiz. Porque o que Kardec fez foi trazer para nós a base filosófica da doutrina espírita. André Luiz ele teve ali a paciência de, através dessa visão espiritual, nos relatar como isso acontece. Então ele fala sobre aquelas energias, sobre aqueles choques, sobre tudo aquilo que acontece na mente de uma pessoa pela visão espiritual. E então nós teríamos que fazer um estudo, até mesmo hoje pela manhã. Eu estava mexendo nas minhas coisas aqui, me preparando para o nosso estudo, e aí então eu comecei a lembrar, falei, poxa vida, eu tenho uma vontade de estudar os livros de André Luiz que vocês não imaginam. Só que me falta tempo, né, para poder estudar, porque ou eu estudo uma coisa ou eu estudo outra. Mas seria aquele estudo de eu começar a detalhar exatamente aquilo que ele fala, nesse sentido técnico, nesse sentido mais nos relatos que ele traz do plano espiritual, né? Porque André Luiz, na verdade, quando nós falamos sobre esse espírito,
todo mundo resume André Luiz naquilo que ele relata de Nosso Lar. Mas ninguém observa aquilo que André Luiz traz nas observações que eles fazem. Por exemplo, né? Olha, Barbudinho, eu teria que estudar a obra inteira, né, de André Luiz, né, porque é tanta coisa para a gente poder ver, porque eu queria ver, por exemplo, quando ele fala sobre a gravidez, quando ele fala sobre processo obsessivo, quando ele fala sobre desdobramento, sobre o organismo da encarnação e desencarnação, é tanta coisa importante que nós temos para poder estudar e nós não temos referência nenhuma, a não ser aquilo que ele traz. Então eu, particularmente, tenho uma vontade enorme de fazer isso, mas antes de começar a estudar André Luiz, a gente tem que terminar de estudar Kardec, porque é muita coisa que tem para se fazer. Né, Kardec, por exemplo, ainda tem livros que nós não estudamos dele, como a própria Gênese, que é um livro extremamente complexo de se estudar e necessita de uma atualização de todas as informações que ele trouxe para nós. Né. Nós temos livros, por exemplo, Leon Denis, nessa parte filosófica, um livro que eu tenho muita vontade de ler também. Então a gente vai precisar assim, pelo menos de umas 3 ou 4 encarnações para poder colocar tudo em dia. Né. Porque nesse ritmo que a gente estuda, sempre acaba sendo muito demorado. Quando a gente acha assim, não, eu só vou ler os livros. A gente não quer ler o livro. A gente quer estudar. Por exemplo, a gente está aqui até agora, já faz 20 minutos que a gente está aqui. E nesses 20 minutos, nós estudamos 2 parágrafos. Aliás, um parágrafo só, não foram nem 2. Foram 2 frases que nós estudamos. Nesses 20 minutos que nós estamos aqui. Só conversando sobre tudo isso. Imagine estudar um livro inteiro. Né? Não tem como, né, Dani? É muita coisa. Né? Porque estudar mesmo, estudar do jeito que a gente gosta, é uma coisa paciente, metódica, sistemática, analítica, né? Com cuidado para a gente poder compreender tudo isso. Então é algo assim que a gente vê o quão é complexo, né, esse processo que nós estamos aprendendo a respeito da mediunidade e como nós simplificamos. Ah, não, isso é um processo obsessivo. Ah, não, isso aí é mediunidade. Não, isso acontece dessa forma. Não é bem assim a coisa. Vai muito além daquilo que a gente imagina. Né? Muita coisa, né, entre o céu e a terra. Como imagina nessa nossa vã e pobre filosofia ainda, né, como diz Horácio, lá em Macbeth. Né? Então, temos tanta coisa para poder aprender ainda. Né? E temos que ter esse cuidado principalmente. Mas vamos em frente. Deixa eu ver aqui. A gente falou aqui tal. Tá. Deve-se, por conseguinte, a organização, e pode ser desenvolvida quando o princípio existe, mas não pode ser adquirida quando esse princípio não existe. Então a gente começa por aqui, que a mediunidade existe, por conseguinte, a organização. Isso ele está dizendo do organismo. Como eu falei para vocês, né, nós já temos estudado isso com frequência, que o organismo do médium ele tem uma aptidão, que hoje nós temos ali alguns estudos científicos que estão tentando encontrar, né, uma resposta mais clara para essa nossa revelação, como por exemplo, né, o Dr. Sérgio Felipe. Não, filhinha, tá certo, é o mesmo parágrafo, só que eu não terminei de ler. Tá? Eu parei no ponto e vírgula ali. Então, o Dr. Sérgio Felipe, por exemplo, estudando sobre glândula pineal, estudando sobre a apatita, que é esse mineral que tem nessa glândula, o cérebro que se encontra no cérebro, né, que serve como uma antena receptora das informações que vêm do plano espiritual. Então, na verdade, é uma tentativa. Muitas vezes nós vemos uma recusa. Não, isso não tem nada a ver. Na verdade, é a ciência que procura encontrar respostas. Né? A gente lembra daquela passagem de Thomas Edison, quando ele tentava encontrar ali, fazer a descoberta da lâmpada, e aí então ele tentava, sempre dava errado. Aí então um auxiliar perguntou para ele, mas dando tanto errado assim, o senhor não se cansa, não quer desistir de fazer? Ele falou, na verdade isso aqui não é a forma errada, são tentativas que não deram certo. Então essa é exatamente a visão, é a nossa ciência, hoje, né, os espíritas que têm esse conhecimento, que utilizam o conhecimento e os recursos da nossa ciência para encontrar uma resposta. Se por acaso não for esse caminho, para-se por ali e começa outro caminho. Mas o importante é fazer essa busca, essa exploração. E essa resposta que a gente tem a princípio a respeito dessa glândula é aquilo que parece ser, né, um caminho interessante. Se ele vai dar em alguma coisa efetivamente, a gente já não sabe. Né, mas certamente é algo significativo. Inclusive o Dr. Sérgio Felipe mesmo, ele fez um estudo, que ele até trouxe para nós isso numa palestra que ele apresentou, que ele pegou um médium num estado de transe mediúnico, estava incorporado, esse médium se deitou numa maca, né, de um laboratório, foi feita então análise eletroencefalográfica, eletrocardiográfica, foi feito o exame de sangue,
para saber quais são os parâmetros desse exame de sangue durante o transe mediúnico. Isso é algo que nunca foi feito. Uma tomografia, né, uma ressonância magnética durante o transe mediúnico. Então isso são informações muito interessantes para nós que a nossa ciência procura compreender. Então a gente vê que, nesse caso, os espíritos já afirmam que é quanto ao nosso organismo. E eu falei para vocês também essa semana a respeito do perispírito. Me perguntando, ou nos perguntando, por exemplo, qual é exatamente o papel do perispírito do médium durante esse processo mediúnico, diferentemente do perispírito daquele que não é médium. Será que o perispírito tem alguma coisa de diferente? Será que tem algum elemento, algum ingrediente a mais no perispírito do médium, além da sua própria constituição orgânica? Então, muita coisa para se estudar também nesse aspecto científico. E nós temos a Associação Médico Espírita, né, que tem aí trabalhado nesse sentido, né, da compreensão da reencarnação, da desencarnação, das doenças e tudo mais, e também a respeito da mediunidade. Né, alguns desses nossos doutores, né, que estão ali estudando, né, arduamente para entender. E quando eu falo doutores, eu falo realmente dos catedráticos que conseguiram doutorado nesse campo, né, que para poder fazer esse trabalho, o Dr. Sérgio Felipe fez o mestrado dele em torno da glândula pineal, o Dr. Alexander Moreira Almeida, que fez o doutorado dele, né, que ele é psiquiatra, em torno da mediunidade. Nós temos ali especialistas de alto nível estudando sobre tudo isso. Dr. Décio Andoli também, que tem o doutorado dele, trabalhando, né, nesse campo, ou estudando também nesse campo científico da doutrina espírita, para a gente poder entender como isso funciona. Mas o que Kardec coloca também aqui, e que é quanto à organização, o que significa isso? Que se o seu corpo tem a aptidão, tem uma capacidade de assimilar as ideias, o pensamento do mundo espiritual, significa que você pode desenvolver essa aptidão, se por acaso o seu organismo já apresenta uma predisposição. Porque algumas vezes nós temos uma predisposição, mas ela não se desenvolve. Talvez por uma falta de necessidade, por uma falta de interesse. A gente não sabe exatamente o porquê de tudo isso. Mas a partir do momento em que você começa a desenvolver um treinamento e começa a aflorar a sua mediunidade, Kardec explica isso para nós muito bem lá no capítulo 15, capítulo 17, quando ele fala sobre, o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, quando ele fala sobre o desenvolvimento da mediunidade. Que você pode treinar a psicografia. Você se senta na sua casa, senta à sua mesa, coloca ali os papéis, o lápis, faz a sua prece, faz a sua meditação e tenta diariamente, durante 15 minutos, psicografar. Mentaliza ali um espírito, faz uma solicitação, relaxa o braço e deixa a coisa correr. Se depois de 6 meses você fizer isso e não aconteceu nada, então desiste, porque você não tem. Mas o fato de você não apresentar a mediunidade de um modo ostensivo não significa que você não tenha, porque ela pode acontecer. Essa é a questão interessante. Então, mas o que Kardec chama atenção é que ela pode desenvolver quando ela existe e não pode desenvolver quando você não tem esse princípio. E ponto. André lembrou, aliás, o programa Transição deste domingo falou sobre psicografias. Ele é bem lembrado, André. Quem quiser assistir lá depois, né? Semana passada falou sobre mediunidade, essa semana falou sobre psicografia também. Então, estão dando uma sequência nos estudos mediúnicos que valem a pena assistir, pessoal. São programas muito bons. Eu sou porta de cerejeira, Barbudinho. Tá? Então, nós estamos ali. Nem cócega a gente sente, né? E continua aqui para nós. A predisposição medianímica, olha o nome que ele utilizou, é independente do sexo, da idade e do temperamento. Encontram-se médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a idade mais tenra até a mais avançada. Então, essa primeira expressão medianímica que Kardec utilizou aqui no Obras Póstumas. Mediúnica, quando é a capacidade do médium captar o pensamento dos espíritos, e anímica, quando ele contribui com o seu pensamento na mensagem que chega. Então faz essa combinação, e os espíritos sempre lembram que é impossível que os espíritos de alguma forma não colaborem, até mesmo se for uma psicografia mecânica, em que o espírito apenas toma conta do braço do médium e escreve, como nós estudamos no Livro dos Médiuns, na influência moral do médium, aliás, na influência física do médium, na psicografia. Kardec lembrou ali, né, com a orientação dos espíritos, que o médium tem que ter uma predisposição. Um espírito não vai escrever mecanicamente, porque quando a gente lembra que a psicografia é mecânica, o médium não sabe o que está escrevendo.
É apenas o braço dele que mexe depois que ele vai tomar conhecimento. Então a gente fica imaginando que isso não vai acontecer, né? Que ele não vai ter problema nenhum obstáculo que ele vai criar. Só que os espíritos lembram que se por acaso houver uma psicografia escrita na xenoglossia, que é a capacidade de escrever numa língua desconhecida, se o médium não tiver essa predisposição, mesmo na psicografia mecânica, a mensagem não vai sair. Então, independente do conhecimento que ele tenha ou não, ou do grau de ostensividade da sua mediunidade, ele sempre vai oferecer uma contribuição. Há necessidade do espírito, o médium como espírito, contribuir com o trabalho do espírito. Como foi com o Chico na verdade, fraterna, daquilo que foi passado para nós, teve uma psicografia semimecânica, né? Ou seja, ele escreve com aquela velocidade que a gente conhece, mas a mensagem passa pela mente dele, ele tem conhecimento do que está escrevendo. Essa pelo menos foi o que foi passado para todos nós. Então, né, e no caso, quando se fala sobre a tenra idade, como foi com o Chico, como foi com o Divaldo, como foi com tantas e tantas crianças hoje, que muitas vezes manifestam a mediunidade, mas os pais, né, continuam ainda levando para aquela questão de um amigo imaginário, ele está inventando coisa, né, e começa então sempre a encontrar uma justificativa fora desse campo que é um tabu ainda para ser tratado, né, dentro de muitas famílias. Então começa em sexo, idade, temperamento, categorias de indivíduos, até a idade mais jovem, até o mais velho. Tem pessoas que começam a ter as impressões mediúnicas ali numa idade mais avançada, nos seus 50, 60, 70 anos de idade. Isso acontece, né? Você vai entender por quê, mas acontece. A Dani colocou para nós, né, quem não tem mediunidade ostensiva tem que se conformar em continuar orando para que Deus nos proteja, já que não podemos ajudar, né, os espíritos desencarnados dessa forma. Na verdade, Dani, independente da mediunidade, todos nós estamos na mesma condição. Nós estamos expostos às mesmas experiências, estamos expostos às mesmas influências, os espíritos estarão do nosso lado. A diferença é que o médium ele percebe essa presença de um modo agradável ou não. E aquele que não tem mediunidade, né, nesse sentido, acaba sofrendo, né, de certa forma um pouco mais. Tem gente que sofre, tem gente que não sofre, né, então depende de cada um. Então a gente pode imaginar que, passando por dificuldades, todo mundo gostaria de ter amigos espirituais como o Chico Xavier teve. Que vinha ali Emmanuel, vinha ali Meimei, vinha tantos outros espíritos para poder confortá-lo, consolá-lo, orientá-lo e tudo mais, né? Mas depois, quando vinha a parte ruim da coisa, né, nos processos obsessivos, que certamente ele deveria sentir, pelo menos a presença daqueles espíritos, aí ninguém quer ter por perto. Então alguns gostam, alguns não gostam, né? Aqueles que são médiums gostam de ser médiums, tem médiums que não querem ser médiums, tem aqueles que não são médiums e são muito felizes assim, tem outros que não são médiums, como eu e o Barbudinho somos muito frustrados por isso. Então depende de cada um. Então a mediunidade ostensiva, na verdade, ela vai proporcionar uma experiência que ela é percebida de um modo mais claro. Mas o fato de eu não ser médium ostensivo não significa, não faz isso, Gilda, eu quero ser sim. Preciso aprender, preciso ver como é que é isso. Eu devo ter aprontado alguma coisa no passado, né? Alguma coisa no passado e que eu estou sendo castigado agora, né? Pois é. Mas é a mesma coisa também, Dani, né? Essa coisa de a gente se sentir abandonado é uma grande prova de você lidar com seus problemas, com suas dificuldades, através das suas próprias escolhas, do seu livre-arbítrio, das suas iniciativas, né? Então é muito relativo, né? A gente tem que se conformar com isso, não tem jeito, né? Então você faz parte do grupo dos abandonados também. Tem os sem-tetos e tem os sem mediunidade, somos nós. Lá em cima a Sandra perguntou, né? Vou fazer, mas eu tenho que mentalizar a quem? Né? Olha, Sandra, o que Kardec orienta, se você der uma lidinha lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, você vai ver as orientações que ele passa para nós. Né? Ele sempre orienta, olha, chama o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, os espíritos familiares que a gente tem, que muitas vezes a gente não conhece. Pode ser também, porque se não for ela pessoalmente, virar um outro, trabalhar em nome dela, porque o que vale na verdade é a qualidade do seu pensamento e não o nome que você chama. Algumas vezes você pode ter uma pessoa que chama, por exemplo, um santo qualquer, é uma pessoa extremamente egoísta. E tem uma pessoa que não compreende absolutamente nada, chama lá qualquer espírito e aparece um espírito amigo. Então, na verdade, é a qualidade do pensamento que vai atrair um bom espírito ou um mau espírito, né? Então,
Pois é, então, tá valendo. Se não vier ela, vai vir um espírito da sua família, vai vir um espírito que é seu amigo, vai vir seu espírito protetor, isso é que importa, né? Então, é por isso que a gente fala, né, essa questão da mentalização e tudo mais. Então é o que Kardec recomenda. Vale a pena a gente ler, né, os cuidados da mediunidade, a importância da gente ser vigilante, para evitar que qualquer espírito traga ali as ilusões, os problemas, né, sempre seguir as orientações que foram bem testadas, foram bem orientadas, né, isso é o que vale para nós. Vamos lá. Item número 35, vamos em frente. As relações entre os espíritos e os médiuns estabelecem-se por meio do seu perispírito. Já falamos sobre isso. A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Há aqueles que se assimilam facilmente e outros que se repelem. Donde se segue que não basta ser médium para se comunicar indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que só podem se comunicar com certos espíritos ou com certas categorias de espíritos, e outros que só o podem por uma transmissão do pensamento sem nenhuma manifestação exterior. Então aqui a gente já começa sobre a questão da categoria. É interessante que tem médiuns, como a gente já falou, que tudo que ele recebe, né, é interessante que quando a gente fala sobre mediunidade, é claro que a gente se espelha naqueles que são os grandes vultos mediúnicos do nosso planeta. É como se eu fosse um atleta, um jogador de futebol, e eu pensasse assim, quem que você gostaria de ser? Aí eu vou começar a chamar o nome dos craques, né, do presente, do passado, aqueles que são promessas para o futuro e coisa e tal, e eu começo então a chamar esses nomes. Se eu sou um cantor, eu tenho a minha bandinha lá de garagem, tocando as minhas músicas e coisa e tal, aí eu vou perguntar, quem que você gostaria de ser? Aí eu começo já a chamar as grandes bandas, os grandes grupos, os grandes cantores do mundo. Então, isso é natural do ser humano. Nós queremos sempre, né, buscamos nos espelhar naqueles que conseguiram atingir o sucesso. No caso da doutrina espírita, ou no caso da mediunidade, a gente vai chamar aqueles que fizeram realmente grandes obras, grandes trabalhos, que se destacaram na mídia, no meio. Então todo mundo pergunta assim, se você fosse médium, você gostaria de trabalhar como quem exatamente? Aí a gente vai dizer assim, bom, nesse caso, né, eu gostaria de ser um Chico Xavier, gostaria de ser um Divaldo Franco, de ser alguém desse nível, né? Então a gente começa a buscar sempre aqueles que são as grandes referências. Porém, nós nos esquecemos que tem muitos médiums, então quando você se espelha e você faz parte daquele grupo mediúnico, e você ambiciona alcançar aquela categoria de um médium bem desenvolvido, você começa a ver o resultado do seu trabalho e começa a ficar meio baixo astral, né? Começa a ficar meio angustiado, deprimido, porque suas mensagens são tão pequenas, comparadas com aquilo que eles fizeram, são tão simples, né? São só mensagens aquelas mensagens de cunho moral pequenas, a mensagem de espíritos desconhecidos, né? Então vem um espírito, traz uma mensagem de 3 linhas, aí ele assina assim, eu sou o Zé. Aí depois tem um colega do lado ali que está fazendo o estudo, traz ali 4 páginas e coloca ali, né, Madre Teresa de Calcutá. Aí você olha para ele, olha para a sua e fala, oh Deus, eu não sirvo para nada. Porque na verdade isso é uma questão, né? Tá certo, Barbudinho. Pois é, mas não devia, né? Então a gente começa a ficar assim, meio angustiado, meio deprimido, porque nós buscamos realmente, né, algo que seja assim, expressivo para nós, porque é o nosso orgulho que busca isso. O orgulho é aquele ingrediente que Deus colocou, né, na nossa constituição física e moral principalmente, né, deu aquela temperada com orgulho, porque se não for pelo orgulho, né, abração Balk, se não for pelo orgulho, a gente não consegue sair do lugar, você não tem ambição, você não se mobiliza. O problema é que quando esse orgulho se torna tão intenso que acaba depois nos cegando da realidade. E a gente se acha mais do que é. Então o orgulho ele acaba sendo prejudicial quando ele passa do limite. Mas se nós não tivéssemos orgulho, nós não teríamos motivação para melhorar em nada, para ser melhor do que nós somos. Então nós olhamos para alguém, nossa, eu tenho muito orgulho do que eu faço, então eu tenho que melhorar cada vez mais. É isso que nos impulsiona. Então o orgulho, ele tem também um lado positivo. Ele tem também ali o lado saudável. Né? Sai para lá, Sandra. Né? Então, assim, tem esse lado saudável. Então, quando nós fazemos essa comparação, na verdade é para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria motivação. Então, nesse caso, esse médium acaba ficando meio desmotivado. Então, como foi colocado para nós, tem alguns médiums, só para vocês terem uma ideia, né?
Não, pois é, fraterna, a gente sempre acha assim, né, que, poxa vida, você é orgulhoso. Nossa, você fica orgulhoso com seus filhos, você fica orgulhoso com o seu trabalho, você fica orgulhoso com os seus amigos. Isso é um orgulho saudável. Quando a gente fala em orgulho, a gente só aprende, e é uma parte, infelizmente, algo negativo que a gente vê na nossa sociedade, ou pelo menos dentro dos estudos espíritas também, né, que a gente sempre estuda o lado negativo de algumas dessas virtudes ou dessas imperfeições morais. Então você vê que o orgulho é uma imperfeição moral. O orgulho também é uma virtude, quando ele é usado de uma forma saudável para te motivar a fazer alguma coisa. O egoísmo, por exemplo, o egoísmo é destrutivo. Se não fosse o egoísmo na nossa constituição moral, nós teríamos sofrido muito no passado. Você não teria lutado para as coisas para você. Você seria, por exemplo, né, dilapidado, né, teriam tirado tudo aquilo que você tem. Então, na verdade, nós lutamos para aquilo que nos pertence. Então, o egoísmo, de certa forma, ele também nos ajudou na nossa evolução. Só que nesse ponto que nós nos encontramos, isso acaba ultrapassando esse limite. É aí que vem o lado negativo dele. A vaidade, por exemplo. Imagina se nós não fôssemos vaidosos. Seria um bando de maltrapilho andando pela rua, essas mulheres com o cabelo tudo emaranhado, esses homens com essa cara toda suja, roupa isso, roupa aquilo. A vaidade é que nos faz olhar para o espelho e falar assim, olha, eu me amo, eu sou bonito, eu quero ficar bonito. Só que a vaidade ela acaba se extrapolando quando você começa a viver em função da sua beleza. Aí ela se torna negativa. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi colocado na nossa personalidade é algo que foi colocado como ingrediente divino. Só que quando nós ultrapassamos, acaba complicando. Pensemos dessa forma. Mas voltemos então aqui que a gente falava sobre os médiuns, né? Então tem médiuns que só conseguem se colocar através, né, do estudo moral, né, Aziluz? É aquilo, né, de você pensar assim, até que ponto isso me faz bem, isso é saudável, até quando isso não faz. Até que ponto isso me afeta, até que ponto isso afeta negativo os outros. Então é sempre fazer essa autoavaliação, esse autoconhecimento, para saber exatamente, né, se você vive em função do seu crescimento pessoal ou você vive em função desses valores exteriores que nós temos hoje. É sempre uma questão de cada um tem que encontrar o próprio equilíbrio. Então nós falávamos sobre categorias. Nós temos médiuns, como eu falei para vocês, que trazem só mensagens morais. Tem médiuns que só trazem psicografias de familiares. Tem médiuns que só falam com espíritos sofredores. Tem médiuns, para vocês terem uma ideia, que ele se sente tão inferior diante do grupo porque ele só fala com o espírito sofredor. Não vê nenhum mentor falar através dele. Aí ele fica assim, poxa vida, só vem esses espíritos chorando, sofrendo, e minha colega do lado ali, quando ela vem, ela traz aquelas mensagens, né? Meus amigos, meus irmãos, porque nós estamos aqui com vocês e coisa e tal. Ele fala assim, poxa, eu queria tanto isso. E ele está trabalhando, na verdade, com espíritos sofredores, porque ele tem afinidade com esse grupo, afinidade fluídica, e não que ele seja um sofredor, mas é porque o contato com esses espíritos sofredores, para ele, é um grande aprendizado. Tem espíritos que só trabalham com suicidas. Tem médiuns que só trabalham com suicidas. E para o nosso orgulho, para o nosso ego, você queria trabalhar com... Você queria, por exemplo, pegar uma psicografia de um jovem que desencarnou e que ele está conversando com a mãe. Aí você entrega a psicografia para a mãe te abraça e chora de emoção. E você fala, que delícia, olha o meu trabalho como ele é bonito. Só que o outro, quando ele vai lá no grupo mediúnico dele lá, só vem espírito suicida pedindo ajuda. Ele queria receber aquele abraço caloroso, não sei o quê. E na verdade isso já entra na parte da vaidade. Essa vaidade negativa que nós falamos. Então essa afinidade que cada médium tem com o trabalho, com grupos e tudo mais, isso depende da sua necessidade, depende da sua potencialidade, capacidade. Mas só o fato dele estar sendo útil de alguma forma já é o suficiente. Né? A Ajuda colocou, né, o Ilko pode fazer quanto a isso, o irmão não pensar assim, saber que o trabalho dele é esse, né? Olha, Gilda, o importante a gente saber é porque nós temos uma noção de caridade ainda muito distorcida. Quando você fala em caridade, nós normalmente pensamos na caridade como algo que possa nos trazer recompensa. Então você fala assim, você gosta de fazer um trabalho de caridade? Gosto, adoro. E adora por quê exatamente? Porque isso é uma autopromoção para você, porque você gosta de receber os elogios, porque você gosta de receber os cumprimentos, porque isso, por aquilo. Então,
A caridade para nós ela não é ainda desinteressada puramente. Ela é ainda contaminada pelos nossos egoísmos, contaminada pelo nosso ego e tudo mais, né? Então, na verdade, o médium, quando ele faz um estudo aprofundado, e aliás, essa é uma das grandes dificuldades que os espíritos encontram, achar o médium que tem a mente aberta e desinteressada, que ele apenas se doe. Nós tivemos como exemplo claro disso o próprio Chico, que trabalhava com espíritos de todas as categorias e não via isso como uma autopromoção. Ele é um exemplo de conduta dentro da mediunidade. Até porque, mesmo se ele esboçasse qualquer tipo de vaidade no trabalho, nós tínhamos ali o xerife do lado dele, né? Você está se orgulhando do quê? Você está fazendo isso por quê? Então começava sempre a pegar no pé. No nosso caso, por exemplo, de pessoas comuns, ou no caso dos médiuns que são comuns, normalmente eles têm que fazer esse tipo de trabalho, de trabalhar a sua humildade, trabalhar a caridade, o amor ao próximo desinteressado, não se ver, não ver o trabalho como ele faz como algo que possa promover-o daquilo que ele é. Então isso é um trabalho pessoal, né? Então, assim, todas as casas espíritas, nos cursos de médiuns, tem que valorizar principalmente isso. Nós estudamos tecnicamente a mediunidade, mas nos esquecemos de reforçar a parte moral do trabalho. E isso é algo que exige muito de cada um, né? A Fraterna colocou, eu sou médium, mas nem tanto quanto os grandes médiuns, né? Sou ainda pequeno. Até os grandes médiuns se consideram pequenos porque sabem exatamente a sua posição. Porque quando você fala assim que você é um grande médium, sempre tem alguém que é mais do que você. Então imagina, por exemplo, Chico Xavier dizer que é um grande médium e aparece Jesus do lado dele que foi o maior dos médiums. Ele vai se ver como uma formiga. Então, na verdade, é essa humildade que a gente tem que ter. A gente tem que se ver grande perante nós mesmos, né? Eu estou crescendo diante de mim mesmo. Eu estou melhorando diante de mim mesmo. Não estou fazendo essa competição para saber quem é quem e quem não é. Então é um trabalho íntimo, Gilda. Não tem uma fórmula para isso. Como é que você pode lidar com isso? É falar para o médium, para ele acordar realmente, para ele perceber a importância do seu trabalho e o significado daquele trabalho para ele. Como eu falei para vocês, né, anteriormente, em outras oportunidades, o médium não é um privilegiado por ser médium. O médium, na verdade, é aquele que tem uma grande responsabilidade e a mediunidade vem como remédio para ele. Não vem como uma medalhinha de promoção, não vem como um diploma de sucesso. Na verdade, a mediunidade já é um atestado do fracasso dele. Se anteriormente ele fracassou, a mediunidade vem exatamente como uma oportunidade de corrigir. Lembra do bem feito que eu já falei para vocês, né? Ah, eu sou um grande médium, bem feito. Não é parabéns, não. Então é assim que a gente tem que olhar, desenvolver esse sentido de humildade, de simplicidade, de compreensão da responsabilidade que ele tem. Essa é a parte mais importante, né? Vamos lá então. Falamos, né? O que ele falou exatamente, Betinha? Dr. Herman esclareceu, né? Mediunidade é dívida. Pois é. Mas todos os espíritos falam isso. Somos nós encarnados que nos achamos o máximo com aquilo que a gente tem. Né? Deixa eu ver. Tá certo, né, Fernanda? O que foi, Dudu? Me distraí, não vi se você respondeu a mim. Respondi o que exatamente? O que você perguntou? A Miriam colocou, né? O Chico se destaca, né? Sim, o narcisismo você se vê como uma beleza, como isso, como aquilo. Certamente é um excesso de vaidade, né? E essa é a parte negativa, sem dúvida nenhuma. A Miriam colocou, né? O Chico se destacava nitidamente pela conduta. As habilidades vinham depois, né? Tanto que nem todos sabem de todos os tipos de mediunidade que ele possuía. Ele era um objeto de estudo. Na verdade, né, Miriam? As pessoas tinham que arrancar dele para saber o que ele tinha. Porque ele por si mesmo não ficava se vangloriando, porque eu sou médium disso, porque eu sou médium daquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Na verdade não é nada, né? Continuando aqui para nós então, item número 36, vamos lá. Através da assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito identifica-se, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Olha só, então a necessidade dessa influência. Tem muitos espíritos que odeiam, que sentem vontade de trucidar aquele que é o alvo da sua obsessão e não consegue fazer absolutamente nada, porque ele não tem essa capacidade de influenciar por essa afinidade. Porque a pessoa encarnada tem um pensamento elevado, elevado para o bem, para as boas conquistas, para a boa transformação. E o espírito vem e traz ali o seu lado negativo. E aí então ele tenta influenciar e não consegue. Agora tem muitas pessoas que têm uma conduta normal, uma conduta natural,
só que dentro dele ainda traz, né, aquelas chagas do passado que se tornam plugs, que se tornam aquelas tomadas onde o espírito se conecta, né, com esse médium. E continua aqui também. Não apenas transmite-lhe seu pensamento, né, no caso da assimilação, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, fazê-la dizer o que quer. Servir-se, numa palavra, dos seus órgãos como se fossem os seus. Pode, enfim, neutralizar a ação do seu próprio espírito para paralisar o seu livre-arbítrio. Os bons espíritos se servem dessa influência para o bem, e os maus espíritos para o mal. Então é interessante, porque nessa parte ostensiva, quando tem um médium que tem uma predisposição para ser um médium de psicofonia, o médium de psicografia, principalmente se for semimecânica ou mecânica, o médium, né, lembra que eu falei para vocês que a gente teria que encontrar um nome novo, né, para explicar melhor o médium de incorporação? Então, nesse caso, essa psicomotricidade, se a gente pode chamar dessa forma, é uma capacidade que o médium tem. Então, na verdade, ele está mais exposto para o sentido positivo, ele se serve melhor para que o espírito possa se manifestar, porque ele simplesmente entrega o seu corpo para que o espírito haja, fale, escreva, pinte, sei lá, faça qualquer coisa para ele mesmo, né, por si mesmo, e não interferindo diretamente naquilo que o espírito faz. E para o mal, se ele não for vigilante, ele sofre todos os constrangimentos, né, desse processo. Como é o caso, por exemplo, que nós vemos pessoas que se jogam no chão, pessoas que agridem, né? A gente vê muito isso, até na televisão a gente pode ver isso hoje, né? Quando ouvíamos, pelo menos, quando tínhamos ali aquelas sessões de descarrego que algumas igrejas evangélicas apresentavam, né? Nós tínhamos ali, a pessoa ficava com a mão para trás, toda contorcida, falando daquele jeito e tudo mais. É o médium ostensivo, que permite que o espírito anule o seu livre-arbítrio, porque certamente ele não quer que aquilo aconteça, ainda mais de uma forma pública, claro, levando em consideração que aquele fenômeno é legítimo, não é uma fraude, não é uma farsa, mas supondo que seja legítimo, que aquilo pode realmente acontecer. Ali é um ambiente religioso, um ambiente que tem uma influência moral muito forte sobre as pessoas, e os espíritos que estão ali presentes também sofrem essa influência. E aí, então, no caso de uma evocação que é feita em nome de Jesus, seja lá como for que eles fazem, essa evocação acontece. E aí, então, o espírito vem e fica, né? Como fica a física nesse caso? Eu não entendi a pergunta, fraterna. A física em que sentido? Então, nesse processo que a gente tem, né, dos espíritos dominarem, né, os dois corpos, nesse caso é uma influência moral que a gente colocou, né, não é um corpo entrando dentro do outro. Que a gente lembra sempre que quando há o processo de incorporação, na verdade é um envolvimento fluídico que o espírito provoca no médium, dominando o seu cérebro, porque o cérebro que envia os estímulos nervosos para que ele possa ficar em pé, para que ele possa falar, para que ele possa escrever e tudo mais. Então o espírito, na verdade, ele controla o cérebro do médium para enviar essas informações. No caso, por exemplo, de uma possessão, que é o que a gente vai estudar em breve aqui também no Livro dos Espíritos, é quando o espírito do médium se afasta do seu próprio corpo e o espírito, o desencarnado, toma conta do seu corpo. Então há essa troca no processo de possessão. Tá? Agora, nos processos de influência espiritual, o espírito está ali do lado. Ele está junto dele sofrendo essa influência. Como que a gente pode imaginar isso? Já é um pouco complicado, né? Que são poucas as informações que relatam para nós. Então, se por acaso nós temos um médium que se encontra obsediado e ele fica agachado, por exemplo, vamos imaginar que ele está nessa posição, agachado, como é que o espírito estaria do lado dele? Agachado também? Provavelmente. Porque a partir do momento em que estabelece essa comunicação, ele sofre a influência também do corpo do médium. Porque ele está envolvido magneticamente, né, por o fluido vital do médium, pelo magnetismo do médium e tudo mais, então ele fica tão dominado quanto o médium fica dominado por ele. Aí é a questão da força. A gente pode imaginar, nos dois casos, se por acaso o espírito provoca, por exemplo, inicia uma obsessão e domina o corpo do médium, como a gente viu aqui, ó,
pode exercer uma ação física, sobre ela uma ação física, fazê-la agir, falar a sua vontade, fazê-la dizer o que não quer, em uma palavra, servir-se de seus órgãos como se fosse seu. Pode, enfim, neutralizar a ação do seu próprio espírito e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Então, quando a gente vê assim, nesse caso, de um espírito que está obsediando uma pessoa e está dominando aquela pessoa, ele anula completamente o livre-arbítrio por causa de uma força moral. O espírito tem uma mente mais forte do que o médium. Então ele simplesmente é dominado. Agora, aos outros casos, o inverso, por exemplo, numa reunião mediúnica, nos trabalhos de... Não, a gente está falando naquele lado em que o médium, em que o espírito tem uma força moral maior do que o médium. Então ele simplesmente domina. Não é uma questão de permissão. É uma questão de invasão. Agora, quando a gente volta para o lado das reuniões mediúnicas, onde nós temos ali as reuniões de desobsessão, por exemplo, ali o médium permite, o médium controla, porque a gente lembra que se o espírito pudesse, ele estaria esmurrando todo mundo, chutando cadeira, virando mesa, saía correndo, machucava a pessoa e tudo mais. Então, nesse caso, o que acontece? O médium tem uma força moral maior do que o espírito. Então, ele permite que isso aconteça, permite até o momento certo, quando ele não quiser mais, ele rompe com essa comunicação. Então, são os médiums bem educados, são os médiums bem preparados. Nesse caso, né, dos médiums que dominam, dos espíritos, que dominam negativamente o espírito, o médium, a gente lembra, mais uma vez, eu vou insistir sempre isso para vocês, vou repetir, vocês vão se cansar de ouvir isso. Quando nós falamos em médiums, nós não falamos em médiums dentro de casa espírita. Nós falamos em médiums em casa de pessoas comuns, de pessoas que não conhecem o espiritismo. Então vamos supor que tem uma pessoa que tem ali uma vida desequilibrada, uma vida cheia de viciações, ou uma pessoa que é moralmente fraca e eu tenho uma relação negativa com ela no passado. E eu sou um espírito e eu quero prejudicá-la. E ela é médium ostensivo. Eu vou fazer de tudo para prejudicá-la. E eu tenho conhecimento, eu tenho força moral sobre ela, ainda que seja uma força negativa, e eu vou incorporá-la, vou fazer com que ela passe constrangimento, com que ela se machuque e tudo mais. Esses são os casos que a gente está falando. Então não é simplesmente dizer assim, não, mas isso acontece numa casa espírita, se for um médium inexperiente pode, mas ele vai ter todo o suporte dos encarnados que são os dirigentes e colaboradores dos desencarnados que estão lá. Agora, na casa de alguém, uma pessoa que é alcoólatra, por exemplo, ela está embriagada, e de repente vem um espírito e faz ela chegar em casa, bater na esposa e coisa e tal. Não que toda pessoa que bata na esposa esteja ali passando por um processo obsessivo, mas vamos supor que isso seja uma situação. Caso, por exemplo, quer ver um caso grave, de uma pessoa que está ali sofrendo um processo obsessivo grave, aí depois ele pega uma faca e corta os pulsos. Isso já aconteceu. São casos reais que eu estou contando para vocês. Tamanha é a força moral que o espírito tem sobre o médium, que ele é capaz de provocar isso. Da pessoa olhar para você assim, pegar uma faca, cortar os pulsos e dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu quero morrer. Na verdade não é o médium que está fazendo isso, é o espírito. Aí a pessoa é levada depois para um tratamento psiquiátrico e coisa e tal, e na verdade é um processo obsessivo, não é um processo psiquiátrico. O Barbudinho colocou lá em cima, né, e são planos diferentes, né, a matéria é perfeitamente penetrável pelos espíritos. E a matéria é basicamente espaço vivo, né, a física quântica está aí para mostrar essa ideia, né. O Dudu colocou aí o guardião onde fica nessa hora, né. Dudu, na verdade o guardião, o espírito protetor, ele não interfere. Dependendo da necessidade que o espírito tem, dependendo da experiência que ele tem que viver. Então a gente lembra que possessão, nesse caso, ele também tem possessão positiva e possessão negativa. Kardec traz um relato para nós na Revista Espírita falando de uma possessão em que um espírito, em que uma jovem, que é médium, permite que o espírito se aposse do corpo dela. Aí vem um espírito que é um espírito amigo, conversa, brinca e coisa e tal, depois vai embora. Esse é um caso de possessão, como é o caso da própria mediunidade, que pode ser positiva, que pode ser negativa. Agora, teve um outro caso que Kardec também relata, de uma moça que sofreu uma possessão, que o espírito assumiu o corpo dela e queria jogá-la dentro de uma fogueira. Esse é um caso de uma possessão negativa. Então, o que acontece? Onde estão os espíritos protetores nessa hora? Eles ficam, então, observando as necessidades que o espírito tem, que a gente não conhece. Da nossa parte, a gente pensa assim, coitadinha dela, não deixa ela fazer isso. Um espírito protetor tem o currículo dela na mão.
e sabe que aquela mediunidade desequilibrada que ela tem, aquele sofrimento que ela tem, serve para ela como um aprendizado, um chamamento para que ela possa tomar alguma atitude que vai transformá-la. Essa é a questão que a gente tem que pensar. Então a nossa visão é muito passional. A gente sempre vê o obsessor como uma pessoa, um espírito mau, e o médium sempre é o coitadinho. O espírito protetor, ele tem um currículo na mão dizendo que o obsessor foi vítima do passado e o médium, que hoje é coitadinho, foi o algoz. Então, na verdade, ele fica observando para saber exatamente ali qual é a relação que há entre eles, até onde o espírito pode ir e até onde ele não pode. Então, isso para nós da nossa perspectiva, a gente não consegue compreender isso. A fraterna lembrou, no caso de automutilação, também pode acontecer. Os espíritos fazem isso, que querem provocar um sofrimento. Então tudo isso deve ser considerado nesse nosso estudo. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, a Ju colocou ali, né? Isso tudo pela sintonia do próprio médium, da própria pessoa. O suspiro final é o do cara, né? Mas não consegue interferir por via fluídica. Não tem acesso para o espírito protetor, que é como se as portas fossem fechadas. Né? No caso, a parte mental. Né? A Fernanda lembrou aqui, né, domingo tivemos um suicídio de um rapaz, ele deixou um bilhete em casa dizendo que sinto que devo fazer isso, né? Pegou o carro dos pais de madrugada, viajou 1h30 e foi até Vale Versasca, muito alto aqui, né? Deixou os chinelos de um lado, do outro, bem colocadinhos, e pulou. Né? Era um garoto normal, estudioso, morava com os pais, brincalhão sociável, né? Ninguém está entendendo o que houve. Então, ninguém conhece, né, Fernanda? É aquela frase que os espíritos sempre falam. Nós conhecemos o que se passa no coração das pessoas. Você pode, com esforço muito grande, manter uma vida equilibrada, uma vida regrada, mas no fundo, ninguém sabe quais são as angústias que ele sente. E também não sabe qual é a relação espiritual que ele tem. É por isso que quando nós estudamos sobre a questão da saúde de uma pessoa, você tem que considerar o aspecto social dela, se ela tem relações saudáveis no ambiente onde ela vive, com a família, com amigos, profissional, acadêmico, tudo. A relação física, orgânica dela, se ela tem um organismo saudável, se ela é psicologicamente saudável, suas emoções, seus sentimentos, as suas angústias, tudo aquilo que ele sente. A questão espiritual dela, se ela é um espírito equilibrado, se ela tem uma relação saudável, né, com a sua crença. E também tem a questão espírita, que essa questão espírita a gente já fica se perguntando, como você se relaciona com os espíritos? E esse relacionamento significa, você tem mais amigos espirituais ou mais inimigos espirituais? A mesma questão social que você considera na saúde de uma pessoa, a questão espírita também. Se você tem uma mediunidade bem equilibrada, se você tem boas influências, de que forma que você reage diante dessas influências, enfim, tudo aquilo que diz respeito, né, aos desequilíbrios que podem ser provocados nessa ordem. Então, ninguém sabe. A gente vê uma pessoa e fala, nossa, ele era uma pessoa tão normal, você viu o coração dele, você sabe o que ele sentia, você sabe o que ele pensava, você sabe se por acaso ele entrava no quarto dele, fechava a porta e ficava chorando escondido? Ninguém sabe. Então tem que ser considerado tudo isso. Pode estar hipnotizado, isso significa que ele pode sofrer algum tipo de influência? Sem dúvida. Até porque nesse momento em que um indivíduo vai chegar nesse extremo, nós temos ali uma plateia assistindo, desde aqueles que torcem para que isso aconteça rápido, para aqueles que torcem para que ele não faça. Mas o livre-arbítrio é dele naquela hora. Deixa eu ver aqui. A Vaninha colocou, né, o coração dos outros é a terra que ninguém pisa, né? Exatamente. Ninguém sabe. O que você sabe é aquilo que as pessoas mostram. Deixa eu ver aqui. A Lívia lembrou aqui também, no coração do homem é a terra que ninguém passeia, né? Pois é, são duas analogias bem interessantes. Vamos lá então. Então os bons espíritos se servem dessa influência para o bem e os maus para o mal. Quando a gente fala sobre o domínio, sobre anular o livre-arbítrio do médium de uma forma positiva, a gente pensa assim, mas como é que um espírito bom pode anular o livre-arbítrio de um médium? Como é que ele pode ser bom nesse sentido? Vamos imaginar, por exemplo, que eu seja um médium de incorporação e eu faço cirurgias espirituais. Mas eu tenho aversão a sangue. Olha que incompatibilidade, né? Aí eu vou fazer aquela cirurgia espiritual e coisa e tal, e o médium está resistindo, mas o espírito fala, fica quieto que eu estou trabalhando.
Ou então depois de 1 hora, 2 horas, o médium fica assim, ai, eu estou tão cansado, o médium, fica quieto que eu estou trabalhando, a gente vai até às 5. E isso são 2 horas da tarde ainda. Então, na verdade, quando a gente fala em anular o livre-arbítrio, quando eu sou médium, vamos pegar aqui o Barbudinho, que é o meu médium de plantão. Tá? Barbudinho, você vai ser médium por um dia. Então eu pego o Barbudinho, vamos fazer uma psicografia. Aí eu quero escrever uma coisa e ele fica endurecendo o braço. Aí eu provoco sobre ele um domínio que eu anulo o livre-arbítrio dele. Eu falo assim, agora quem manda aqui sou eu. Então ele vai escrever do jeito que eu quero. É aí que a coisa começa a ficar diferente. Porque eu consigo exercer sobre ele uma influência saudável. Embora anule seu livre-arbítrio para que o trabalho seja melhor. Agora, se eu for um obsessor e conseguir fazer isso, aí ele pode passar por situações diversas. Nós temos os casos de subjugação, que Kardec estuda no livro dos médiuns, que a gente vai falar sobre isso. Provavelmente no próximo capítulo, que fala das obsessões, ele lembra de uma pessoa que ficava andando e escrevendo nas paredes. E ele dizia assim, eu sei que isso é ridículo, eu sei que isso é uma coisa completamente fora do normal, mas eu não consigo evitar. A gente vai ler sobre isso no livro dos médiuns. Um espírito que fazia ele escrever com o dedo nas paredes de onde ele andasse. Ou então um outro que ficava se ajoelhando diante de uma moça, insistindo, pedindo ela em casamento. Ele dizia assim, eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu não consigo evitar. Era um espírito que fazia ele viver isso. Porque o processo de subjugação é um processo de influência mais profunda. Então tudo isso acontece, depende de cada caso que a gente vai estudando aos poucos. Vamos aqui para o próximo item, só para a gente poder concluir aqui o nosso estudo de hoje. Número 37. Os espíritos podem se manifestar de uma infinidade de maneiras diferentes. E só o podem na condição de encontrar uma pessoa apta a receber e a transmitir tal ou qual gênero de impressão, segundo a sua aptidão. Ora, como não há nenhuma pessoa que possua todas as aptidões no mesmo grau, daí resulta que umas obtêm efeitos impossíveis para outras. Essa diversidade nas aptidões produz diferentes variedades de médiums. Então vamos pegar mais uma vez o Chico Xavier, que era um médium polivalente, que tinha ali habilidades das mais diversas, mas alguém viu ele pintar algum quadro mediúnico? Aí tu não fala assim, isso eu nunca vi. Alguém viu ele fazendo alguma cirurgia mediúnica? Também não. Mas alguém viu ele escrevendo numa língua diferente? Isso foi visto. Médium de efeito físico? Também. Psicofonia? Também. Psicografia? Também. Então, na verdade, a gente percebe que pode ter ali uma série de aptidões, mas em graus diferentes. Quer dizer, eu tenho muito mais predisposição a uma coisa do que outra. No caso do Chico, por exemplo, foi direcionado para ele o trabalho da psicografia. E aí então foi orientado. A partir de agora você não trabalha mais nesse campo de fenômenos, você não trabalha com psicofonia, você vai trabalhar com psicografias. E as suas psicografias serão nesse campo e naquele outro campo. Ou seja, através das comunicações de familiares desencarnados ou amigos desencarnados e na publicação de livros. Esse vai ser o trabalho que você tem que fazer. Ah, mas e o resto que ele tinha? Vai ficar quietinho guardado no armário. Essa parte de receitas, por exemplo, provavelmente ele deve ter utilizado isso nas reuniões particulares que ele tinha. Alguém chegava e falava, Chico, eu não estou bem, eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda. Aí ele mentalizava ali os amigos espirituais, vinha uma orientação ali no receituário e ele passava, mas não era um trabalho que ele fazia publicamente. Já nós temos outros médiuns que têm várias habilidades, o médium que consegue ver espíritos, consegue ouvir espíritos e consegue psicografar. O trabalho dele é de psicografia, o resto para ele vem como complemento. E se ele souber combinar bem essas habilidades, vai ser para ele um fator muito positivo, porque vai dar muito mais segurança, porque ele pode ver, ouvir e escrever. Então ele sabe de quem que ele está escrevendo, qual é a característica do espírito que escreve. Agora tem médiuns que têm ali algumas habilidades que acabam sendo para ele um grande transtorno, porque ele não consegue ainda doutrinar isso, vamos dizer assim, se educar. E aí então que esse médium é levado, vamos, por exemplo, supor que ele vá para um grupo espírita, e aí então ele começa a fazer um trabalho, começa a receber a orientação dos espíritos, começa a fazer isso, fazer aquilo, chega uma hora que ele está prontinho para trabalhar. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Já comentei com vocês de uma prima minha que ela tinha essa facilidade. Ela tinha psicografia, psicofonia, a vidência, a audiência. E aí então ela começou a se desenvolver na psicografia e focou nisso. Embora ela visse, ouvisse, sentisse vontade, aquele impulso para poder fazer a psicofonia, ela só se concentrava na psicografia. Porque isso para ela era muito mais potente, muito mais claro. Então assim, os médiuns podem ter uma
muito mais patente, né? Exatamente, Matheus, você se especializa, você concentra a sua atenção, você programa o seu trabalho, isso dá muito mais produtividade do que imaginar que você pode fazer tudo. Porque muita gente sabe fazer muita coisa e não faz bem nenhuma. Quando você foca em fazer alguma coisa específica daquilo que te proporciona maior rentabilidade, é muito melhor. Rentabilidade em termos de produtividade, né? Então isso funciona de uma forma muito mais proveitosa para o médium em termos de resultado de trabalho e em termos também de própria transformação moral, porque ele faz isso de uma forma bem organizada. Imagina que você trabalha numa empresa, por exemplo, e você é o faz-tudo da empresa. Fulano, faz isso, fulano, vai ali para mim. Olha, aproveita, faz isso aqui também. Você não sabe o que você faz exatamente. Aí quando você tem uma especialização, você fala, meu trabalho é esse. Essa é a minha mesa e meu trabalho se resume nisso. Se tiver que ir em algum lugar, outra pessoa vai, coisa e tal, você consegue fazer um trabalho melhor. Por isso a mesma coisa acontece também com a mediunidade. Então tem pessoas que têm muitas habilidades, mas são muitas habilidades mediúnicas fracas, vamos dizer assim, com pouca ostensividade, que na verdade ele tem muita coisa, mas não consegue fazer nada. Se ele se dedicar a se desenvolver naquele campo, então o braço dele formiga de vez em quando, ele tem alguns pensamentos que chegam, tem algumas sensações, né, que médio sensitivo também tem ali algumas sensações e coisa e tal, aí ele fala assim, eu quero psicografar. Ou então ele fala assim, eu quero desenvolver esse meu lado sensitivo. Aí então ele começa a parar e começa a se concentrar na percepção que ele tem dos sentimentos das pessoas. E ele tenta utilizar isso de modo produtivo. E aí sim ele consegue desenvolver, focar, dar a sua atenção para aquele ponto específico. Só que para isso a gente lembra que se você não tiver orientação para saber exatamente, você quer desenvolver isso, mas você quer desenvolver para quê? O que você espera fazer com isso exatamente? Se você não tiver um objetivo, isso aí vai ser uma coisa fútil. É como se eu me dedicasse exaustivamente a um tipo de esporte e não fizesse nada com ele. Uma habilidade que eu possa ter e não fizesse nada com ela. Vai ser, na verdade, um desperdício de tempo. Porque você vai desperdiçar tempo, você vai fazer a evocação dos espíritos que vão também perder tempo com você, ou com o médium, né, nesse caso. O Dudu colocou, né, por eu tomar remédios ansiolíticos e ser médium que trabalhava na mesa mediúnica, fui retirado dos trabalhos por isso. Me colocaram na irradiação. E quando vou fazer minhas preces, para o qual me pediram na sala mediúnica, eu recebo uma entidade e em forma psicofônica eu faço a prece. Portanto, eu acho que não adiantou nada eles me tirarem da psicografia, mesmo tomando os meus remédios. Só que nesse caso não é nesse tipo de trabalho, Dudu, se você observar, você não trabalha com tanta intensidade como se tivesse concentrado num trabalho de psicografia. Até porque também a gente lembra que quando os espíritos vêm trazer a contribuição deles de mensagem, eles também acrescentam o lado emocional deles. Se você faz um tratamento para se reequilibrar emocionalmente e você pega um espírito que está desequilibrado, é aquela coisa, você toma remédio para cá e se prejudica para lá. Né? Então é dessa forma que a gente vê que isso acaba prejudicando. Não que quem toma droga não pode, não é esse o caso. Não é por causa do remédio, é por causa da causa, do porquê você tomar o remédio. Então muita gente pensa assim, não, é porque eu tomo esse remédio, que ele é um remédio controlado, então eu não posso fazer. Não, o problema não é o remédio. O problema é a causa, a doença que você tem, que te leva àquele remédio. E nesse caso, quando a gente lida com pensamentos, com mentes desequilibradas, com mentes sofredoras, não há outra, né? Isso prejudica mesmo. Né? Mas não tenho culpa de receber a entidade na hora da prece. Pois é, mas nessa casa é a parte de disciplina. Né? Se você tem o objetivo de se controlar por causa do tratamento que você faz, e a orientação foi que você suspendesse esse trabalho, é hora de você disciplinar e dizer, eu não posso receber espíritos e eu não vou receber espíritos. É você que decide quem vai falar através de você, e não eles que decidem te usar para isso. Então é nessa hora que você tem que dizer, né, olha, eu estou fazendo um tratamento e eu não posso permitir que isso aconteça. E isso fica a cargo de outros médiuns. Né? Sim, olho aberto o tempo todo. O espírito vem, não, eu não posso, né, lamento, não sei o que e tal. Né? Deixa eu ver aqui, né? A Fraterna colocou, o ansiolítico altera a forma de percepção mediúnica. Olha, eu não posso te dizer, eu poderia dizer que sim, poderia dizer que não, Fraterna, mas eu chutaria, porque eu, pelo fato de não ter conhecimento clínico para isso, dificilmente você sabe qual é o efeito que o remédio provoca. Né? Mas você tem medicamentos, por exemplo, o ansiolítico, ele traz ali uma
uma diminuição, né, da intensidade da produção das emoções, vamos dizer assim, através do controle hormonal e tudo mais. Mas se você toma uma droga psicotrópica, por exemplo, que é uma droga que altera o seu estado de consciência, aí sim você tem. Aí você sofre já os efeitos disso, né? Como, por exemplo, o Santo Daime. O Santo Daime é uma substância que eles utilizam, que é uma substância entorpecente, controlada e permitida, embora ela seja entorpecente, ela é permitida pela justiça brasileira pelo fato dela fazer parte de de um ritual religioso. Então, quando você toma aquela substância, eu lembro de um documentário que tem um padre, na verdade era um sacerdote, né, da religião anglicana lá na Inglaterra, e ele viaja pelo mundo para conhecer religiões. Então ele participa dos rituais, é bem interessante esse documentário. Eu não sei se ele trabalha para a BBC, eu não me recordo, que faz tempo que eu assisti. E ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil ele foi visitar exatamente a região da Amazônia e participou do ritual do Santo Daime. Então é legal porque ele faz assim, ele toma a substância e fala, olha, eu estou tomando, ela é feita com essas raízes e coisa e tal, e tomei. Aí ele começa assim, olha, nesse momento eu estou começando a sentir uma certa euforia. Então ele vai descrevendo passo a passo quais são as impressões que ele tem do remédio. Aí ele falava assim, olha, eu estou olhando para essa planta, e engraçado é que essa planta ficou mais colorida. Então assim, dá a impressão de que a visão ficou diferente, aquela coisa toda. Então ele vai relatando. Então mostra que quando você toma uma substância que altera a sua consciência, altera a sua capacidade de controle, aí sim você sofre a influência, caso você tenha relações negativas com o plano espiritual. É o caso de pessoas que usam drogas proibidas, usam álcool. O álcool e essas drogas, né, o efeito da cocaína, do crack, da maconha, do LSD, do êxtase e tal, você usa essa substância e ela altera o seu controle emocional. Quer dizer, se você não tem controle e você é médium, pronto. Você já sofre a influência fácil de outros indivíduos. Né? Deixa eu ver aqui. Né? Beleza. Bom, então é isso aí, gente. Fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Nós paramos aqui no item número 37, vamos consequentemente para o 38 na próxima quinta-feira. A gente está, mais uma vez lembrando aqui, estudando o Obras Póstumas, e nesse Obras Póstumas nós estamos falando sobre mediunidade, fazendo uma revisão daquilo que já foi estudado, né, no Livro dos Médiuns, e aprendendo também aqui alguns detalhes novos, porque Kardec ele fala sobre mediunidade, mas ele fala de mediunidade acrescentando outros elementos. E o detalhe, pode sim, Fernanda, e o detalhe desse estudo do livro, do livro Obras Póstumas, a gente lembra que ele foi publicado, né, quase 21 anos após o desencarne de Kardec, foi em 1890, se não me engano, e quando ele publicou esse livro, na verdade não foi ele que publicou, né, foram os seus familiares e amigos, né, e decidiram pegar ali um monte de documento que ele tinha guardado, de escritos que ele tinha feito, e publicou. Então a gente não sabe quando esse texto de mediunidade foi escrito, se foi antes do Livro dos Médiuns ou depois. Se for depois, porque ele traz aqui alguns elementos diferentes, foram experiências que ele foi adquirindo depois. O Livro dos Médiuns foi publicado, se não me engano, em 1862, foi o Livro dos Espíritos, depois o Manual dos Evocadores. Eu acho que foi em 62, depois vocês vêm para mim, por favor. Então ele teve até 69 para escrever esses textos. Aí eles escolheram quais eram os livros mais interessantes e publicaram. Né? Então a gente vê que esse texto aqui, na verdade, ele fala da mesma coisa, só que ele sempre traz ali uma forma diferente de compreender, um detalhezinho a mais para facilitar o nosso entendimento. Então, para quem quiser estudar sobre mediunidade, não deixe de estudar também Obras Póstumas.